Olá pessoal, eu sou o Papini, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Colabora Saúde. É um prazer tê-los aqui. Como vocês sabem, semanalmente nós temos sempre um convidado especial para falar conosco sobre saúde colaborativa, economia colaborativa, na verdade, saúde e outros temas de acesso e gestão na área da saúde. Bom, nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Quem trabalha na área da saúde já a conhece, já ouviu falar, porque ela uma referência para todos nós quando nós pensamos em associação de pacientes, quando nós pensamos em advocacy. Então, eu vou já anunciar aqui para vocês que nós estamos com a Luciana Holtz. Então, Luciana, muito obrigado pela sua presença. Bom, obrigada pela apresentação. Enorme prazer estar aqui. Também quero saber um pouquinho mais, né, do Colabora Saúde. Parabéns pela iniciativa. Bom, pois muito bom, muito bom. Nós estamos começando agora, né, com Colabora, retomando pós-pandemia, mas o podcast estamos iniciando e precisaríamos chamar você, né? Quando nós pensamos, não, quem que a gente chama para estrear tem que ser a Luciana. Para quem não a conhece, a Luciana é presidente e fundadora, né, do Instituto Oncoguia, é psicóloga por formação, né, e mãe de gêmeos. Sou mãe de gêmeos, muito bom começar, né, falando que eu sou mãe do Bruno e do Fred. Mas sabe que hoje eles brincaram comigo. Mamãe, você gosta mais do Oncoguia ou de mim? Eu falei, ai. Assim. Falei, de vocês, né? Mas eu tenho um filho mais velho, não tenho saída. Então é isso, né? Eu sou psicóloga, assim, de formação, Papini. Eu fiz psico-hospitalar primeiro, depois eu cheguei na psico-oncologia. E aí eu fui completamente capturada. Então, foi pela minha formação, foi porque eu comecei a atender pacientes com câncer no consultório como psicóloga. Então, eu falo que foi literalmente, né, pelas dores, pelos medos, pelas inseguranças que um diagnóstico de um câncer gera, que eu entrei mesmo, né, no cenário do terceiro setor, caí mesmo profundamente na oncologia. E aí as coisas foram acontecendo, né? E é interessante porque normalmente uma associação de pacientes se forma com algum parente, né? Ou mesmo o próprio paciente, mas você, eu acho que já nasceu com a empatia muito forte ali de, né, abraçar a causa por conta do que você viveu profissionalmente. E o Instituto, ele existe desde 2009. Isso. Na verdade, o Oncoguia, como essa plataforma, né, de que tem esse compromisso de garantir informação de qualidade, útil, traduzida, que de verdade faça diferença na vida do paciente, Papini, começou em 2003. Então, esse ano a gente faz 20 anos esse ano de portal Oncoguia. Acho que ele continua sendo, né, uma super referência. Acho que como plataforma exclusiva com essa informação traduzida, acho que ela é única mesmo no país. E a gente tem aí mais de 2 milhões de acessos mês na plataforma Papini. Então, estamos se preparando esse ano para fazer um portal novo. Tem um portal novo sendo construído, uma maluquice completa. Mas eu acho que chegou num bom momento, sabe? De revisar um pouco o conteúdo, colocar em prática tudo que a gente aprendeu, né? Mudou muito também, né? Essa coisa de como você coloca o conteúdo, acessibilidade, a experiência do usuário, né? O que faz mais sentido. Então, hoje a gente já olha para a carinha dele e fala, venceu, sabe? Venceu. Mas tem muito conteúdo, né? Nossa, vocês são assim uma biblioteca mesmo, de fato, e sempre muito atualizado, né? Eu mesmo, quando preciso alguma coisa das resoluções, eu vou lá, né, e consulto a Oncoguia. Luciana, o câncer, com certeza, talvez seja a doença que mais assusta a sociedade. E todos nós tivemos alguém na família ou algum amigo próximo. Todo mundo tem uma história, né, de alguém próximo, querido, que infelizmente sofreu com câncer e tal. E como é lidar no dia a dia com essa doença pesada, né, e fazer isso do seu propósito, da sua causa, do seu trabalho? Como que é esse dia a dia? Olha, Papini, eu acho assim, né? Eu acho que assim, é tanto tempo mergulhada aí no mundo da oncologia. E a gente vem acompanhando tantos avanços, né? Porque, de verdade, o mundo da oncologia mudou muito, muito. Acho que o que mais angustia é você ver esse mundo novo, essa quantidade de boas notícias que existem na oncologia, mas isso não está disponível para quem precisa,
sabe? Acho que esse é um ponto central. Então, e a gente vê muito uma coisa séria acontecendo, que é no mundinho da oncologia, né? Acho que assim, é um mundinho, né? O câncer não mata, o câncer tem cura, o câncer garante que as pessoas, mesmo com doença avançada, vivam bem e melhor. Sabe, a gente diagnostica precocemente, a gente sabe que hoje o câncer, né, não é uma doença, é um conjunto, muitos diferentes tipos de câncer. Pula o muro desse mundinho, que é o câncer que mata. Né? O ano passado a gente fez uma pesquisa Datafolha e aí, né, com 3 perguntas básicas, era ano eleitoral, então a gente queria trazer um pouco essa discussão do câncer como prioridade para o governo, e a gente fez de novo a mesma pergunta. Né? O ano passado, Papini, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando se escuta a palavra câncer? E a grande maioria respondeu morte. Então, assim, não mudou, a gente segue tendo a doença com esse estigma horroroso até 2022, 2023. Acabamos de fazer uma outra ouvindo as pessoas das favelas e, de novo, apareceu, né? Morte, medo. Então, tá muito difícil mudar. Eu acho que tem uma outra coisa. Eu acho que isso significa muito quanto a experiência que as pessoas têm com a doença também é muito desafiadora. E aí, né, Papini, assim, vem, acho que esse é o ponto, para mim, é o ponto mais difícil, né? A gente quer muito contar para as pessoas, para todo mundo, né, que o mundo do câncer mudou, mas a hora que ela tem de verdade que entrar em contato, né, com precisar de um médico rápido, com fazer um exame rápido, com começar um tratamento rápido, isso não rola. E esse, para mim, é um ponto muito central. E doloroso ali no dia a dia, né? Hoje são quantas pessoas na sua equipe toda da Oncoguia? No Oncoguia a gente tem 40. 40 pessoas, que bacana. 40, exatamente. Uau. E 125 voluntários, né? Voluntários, 40 colaboradores. A gente colocou para dentro esse ano 110 pacientes, que são os nossos, né, pacientes voluntários que ajudam na multiplicação de informação, né, no combate a fake news, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um comitê científico voluntário, eu tenho um comitê de saúde mental voluntário, então tem um super time aí ajudando muito. Conversando com você, nós vamos fazer um podcast aqui grande, porque você vai falando, vai me despertando vários temas. E você comentou a questão do câncer, da mudança na terapêutica, né, no tratamento, nos cuidados, que hoje podemos dizer que vai quase se tornar uma doença crônica, né? E quando a gente não conseguir reverter totalmente. E aí, tem um artigo que vocês fizeram, que é super famoso, né? O meu SUS é diferente do seu SUS. Isso está muito ligado com o que você comenta das bolhas. Né? Com certeza. Conta um pouco para nós, o que é a diferença do SUS, né? Eu acho que o que coloca a gente, né, para dentro desse tema, Papini, é a palavrinha desigualdade no acesso. Sabe? Eu acho que esse é um ponto central hoje. Não é um problema só do Brasil, é um problema global. Hoje a gente ouve muito, né, nas grandes discussões, a questão da desigualdade, a questão da falta de equidade, a questão do que é justo, do que não é justo. Né? E aí, quando a gente olha, primeiro para a saúde suplementar e para o SUS, a distância está ficando gigantesca. Porque, pelo menos na saúde suplementar, mais ou menos, o que tem de novo chega. Claro que a gente pode falar de rol, a gente pode falar de droga oral, né? Nem todos os convênios autorizam as drogas injetáveis. Tem desafios importantes na saúde mental, mas não tem nada no SUS. Nada. E o que tem foi já minimamente recomendado pela Conitec, mas por uma série de questões relacionadas a financiamento, não chega para o paciente. E aí foi o que aconteceu, né? Por muito tempo a gente defendeu a simples atualização do modelo da PAC, né? Acho que todo mundo entende um pouco aqui, né? Que é o jeito que o governo reembolsa os centros de oncologia, né? Exato. Não se paga pelo remédio, se paga pelo tipo de câncer, ali, né? Um pacotinho. E aí a gente ficava o tempo inteiro, vamos atualizar, precisa atualizar a PAC, até que a gente resolveu fazer esse estudo, perguntou para os centros de oncologia do Brasil qual era o protocolo deles para mama, para próstata, para colo reto, para pulmão e para colo de útero. E, Papini, o que a gente recebeu de resposta foi uma loucura completa, porque cada um tem seu próprio protocolo. E, questionando o governo,
é isso mesmo. Na Política Nacional de Oncologia está escrito que cada hospital tem seu poder ali de definir seu próprio protocolo. Como que fica isso quando a gente fala que um dos princípios básicos do SUS é a equidade? Exato, Né? exato. Todo mundo deveria ter acesso à mesma coisa. Então, acho que esse é um ponto central. A grande conclusão foi, mesmo em São Paulo, existem centros e centros, né? E o que acaba definindo para você é um pouco a sua sorte e o CEP, né? É onde você mora, porque aí, de repente, você dá uma sorte e chega no ICESP, né? E aí não, né? E os desafios aí de você chegar em outros hospitais que não conseguem, por conta do seu modelo de financiamento, oferecer um pouco mais do que o dinheiro que a PAC disponibiliza. Então, a gente parou ali de defender o modelo da PAC. Hoje, o que acaba acontecendo, minimamente que dá certo, é a compra centralizada, porque aí o governo chama, negocia e faz toda a operação. Claro que tem desafios. E para as químios mais tradicionais, hormonioterapia, né, para a turma mais antiga, o modelo de APAC dá conta. Acho que o nosso grande desafio é todo esse avanço que chegou é muito caro. Não cabe na PAC. Não cabe na PAC, a gente não tem dinheiro para pagar tudo e tá essa confusão aí em torno do financiamento da oncologia, né? É interessante porque eu, particularmente, sempre tenho um olhar que, do aspecto de organização clínica dos protocolos, seja os PCDTs ou os DDTs, né? O SUS é mais organizado do que a saúde suplementar. E mesmo com essa organização, gera ainda esses desvios, né? Porque ali, a cada centro de referência, como você trouxe, vai adotar uma conduta. Esse cenário na saúde suplementar, então, fica uma loucura, né? Porque você tem diferentes perfis de operadoras de saúde. Exato. Nos 4 segmentos. Como que vocês lidam com isso? Com esses 50 milhões que tem a cobertura, mas não tem o rol, mas não é disponibilizado? Não, Papini, a gente segue o que diz a ANS. Né? Então, acho que quem regulamenta os planos de saúde é a ANS. Existe um rol mínimo de procedimentos. É mínimo de procedimentos obrigatórios. Então, também o plano de saúde pode dar mais se ele quiser, né? Aí, óbvio que tem coisas aí que chegam para dar uma complicada, né? Ano passado a gente teve uma lei aprovada que fala que o rol, né, ele é exemplificativo e não taxativo. Então, essa lei hoje, ela não foi até hoje regulamentada e a gente segue aí hoje o próprio fluxo do rol normal. Então, alguém tem que... a dona do medicamento, né? Uma indústria, uma farma, faz a solicitação, apresenta um dossiê para a ANS e aí essa tecnologia passa lá pelo rito que está previsto quando todo esse processo foi criado. Tem coisa sendo incorporada, tem coisa não sendo incorporada. Tem o desafio aí entre rol e injetável, né? Que, obviamente, a gente questiona muito por que não... por que o oral tem que ser avaliado desse jeito e o injetável não tem que ser avaliado? E assim vamos indo, né? E o paciente é o que está na ponta sofrendo, precisando do remédio, e nem sempre esse remédio está disponível. Na saúde suplementar, nós estamos falando de mais ou menos 10 anos, né? 11 anos lá do primeiro incorporação do oral no rol, né? Quer dizer, pouco tempo. Você viu uma evolução no processo de avaliação, incorporação de tecnologia ou não? Eu acho assim, a gente obviamente não entende algumas coisas, mas o rito vem acontecendo, o processo vem acontecendo, a gente ainda sente falta de mais transparência nos critérios. Algumas vezes a gente para olhar, né, o que foi, tudo que entrou e tudo que não entrou, a gente não consegue muito... achar uma regrinha ali comum, minimamente comum para todo mundo, né? Hoje, se a gente conectar ainda com o que diz a lei do rol exemplificativo, fica pior ainda, porque a lei fala em ter pelo menos 1 ou 2 agências internacionais que já aprovaram. Então, hoje, obviamente, os dossiês estão trazendo essa informação também. Dá para melhorar, Papini. O prazo não está ruim. Pensando ali em prazo, está tudo bem. As drogas de tecnologia... 2 anos não fazem o menor sentido. Não, nossa, né? Com a velocidade que nós estamos com a inovação. Exato. As tecnologias estão entrando, a gente tem participado bastante, o modelo da audiência pública ficou muito legal, assim, tem sido muito interessante ver até um movimento por parte dos médicos mais ativos. É a voz do médico que faz muita diferença de verdade, assim, sabe? E, então...
estamos indo, assim. E na área do cuidado? Porque a gente está falando muito da medicação, Remédio, da terapêutica. E na área do cuidado, né? Porque você também citou no início da sua fala uma questão do suporte emocional. Né? E a gente sabe que um paciente que recebe o diagnóstico tem um tema importante. Ai, Papini, eu acho que a gente precisa melhorar de tudo quanto é lado. Porque a gente não tem hoje uma jornada, né? A gente fala muito em jornada do paciente. A gente não tem uma jornada que é transparente, que é conectada, que é guiada. E isso mesmo no plano de saúde. Sabe, você vê pessoas do plano de saúde que, por exemplo, passaram com o médico e precisa fazer o próximo passo, né? Que às vezes é a biópsia ou é um exame complementar, sem ter a menor ideia de para onde ir. Tanto que hoje tem uma explosão importante acontecendo no país do conceito de navegação. Não é nada novo. Né? Assim, a gente mesmo, nesse momento, está fazendo navegação de paciente dentro de 2 hospitais públicos do SUS. Está sendo super interessante, porque a gente optou, inclusive, por fazer modelo de navegação leiga. Mas conta para nós em mais detalhes, o que é o tema da navegação. A navegação, hoje, ela é uma pessoa que pode ser... Existe a clínica e existe a leiga. Tá? Hoje, quem tem feito muito esse processo de navegação clínica são as enfermeiras mesmo. Então, ou é uma enfermeira que já tem sua função dentro da instituição, ela está sendo contratada para isso, e ela é a pessoa que, a partir do momento que o paciente entra na instituição, ou às vezes até antes, ela acompanha o tempo inteiro, para garantir que não se perca tempo, para garantir que não se sabe que o paciente não se perca literalmente e que as coisas vão andando sabe, de forma minimamente decente, sabe? A leiga, ela foca para as questões sociais, econômicas, operacionais ali, os processos, direitos, culturais. Então, de verdade, a gente se preocupou muito mais em encontrar pessoas que queriam ajudar, sabe? Aprender e ajudar, do que alguém realmente que saiba câncer, que saiba tratamento, que saiba nome de remédio. E Papini, assim, é uma catástrofe. Porque o que está aparecendo ali? Nós estamos no SUS, dentro do Hospital Santa Marcelina. Né? Enorme. Assim, tem um monte de paciente que demorou 6 meses para conseguir começar o tratamento e ele não consegue vir porque ele não tem dinheiro para o transporte. Ele não consegue vir porque ele não tem onde deixar o filho. Ele precisa de creche para deixar o filho. Exato. Ou ele precisa faltar do trabalho, né? Tem que entender um pouco. Então tem todo, né, um contexto social, econômico, cultural que precisa ser olhado, trabalhado, e aí a nossa navegação olha exclusivamente para isso. Claro que tem dia que a gente senta e chora todo mundo junto, porque é muito, muito, muito complexo. Entra a questão de violência, entra a questão de não ter comida. E aí você dá uma quimioterapia e vai para casa e a pessoa não tem o que comer, né? Incrível, né? Sabe? Porque então e abre um mundão, né? Acho que, assim, de verdade, mais uma vez vai ser na nossa história oncoguia, antes da navegação e depois da navegação, sabe? Porque eu tô tendo que olhar para coisas que a gente realmente não olhava, a gente saiu de uma situação um pouco protegida da telinha, porque a gente era muito virtual, e voltamos, né, para essa questão de estar lá, olho no olho, pegando sentindo na mão. Na pele, né? Exato. Não, é interessante que você traz e arrepia, né? Porque a gente às vezes fala de incorporação de medicamentos e custam milhões até, né? E por uma população que não tem acesso ao alimento, ao transporte. E eu vou te contar, eu adorei essa pergunta do cuidado, né? Assim, vou voltar de novo para a pesquisa da favela. A gente perguntou para as pessoas, né? Vamos imaginar, quem mora na favela, a gente sabe, não preciso dizer, né? Que são pessoas pretas, pobres, e que 82% que pelo menos participaram da pesquisa usam exclusivamente o SUS. Exato. Sabe o que eles pedem, Papini? Médico. Olha aí. Médico. O que mais apareceu foi, eu quero me cuidar, mas eu vou para o posto de saúde e não tem médico. Incrível. Sabe? Assim, eu quero me cuidar, mas eu não tenho onde deixar meu filho. Isso apareceu na pesquisa, além sabe? de pobre, além de negro, nós temos muito situação também da mulher sozinha com os filhos. Né? Muito. E às vezes ela é acometida por uma doença, né, dessa e não tem onde deixar os filhos. Não tem, então tem um problema social grande. Nossa, é incrível, porque é muito fácil falar do tratamento, mas você falou, tem uma bolha aqui que a gente precisa expandir, né? A diferença que faz hoje, né? O que o paciente quer muitas vezes, Papini, é alguém que olhe no olho.
não dá para ter uma consulta de 10 minutos. Né? Ou a gente se cerca de um cuidado talvez multiprofissional. Eu, inclusive, tenho falado muito, viu, Papini, do quanto eu acredito nas ONGs como mais um membro da equipe multiprofissional. Perfeito. Sabe? Eu acho que fica aqui meu pedido, assim, né? Se tiver algum médico nos ouvindo, hoje faz muita diferença na vida do paciente, associar o pool, né, de profissionais de saúde que esse médico puder apresentar e, obviamente, ajudar, inclusive, no acesso desses pacientes o mais cedo possível e colocar a ONG nisso, sabe? A gente tem informação, a gente tem apoio, a gente promove conexões para o paciente poder, muitas vezes, conhecer e conversar com outro paciente faz muita diferença. Né? Às vezes é direitos, usamos informação sobre direitos que o médico não vai ter tempo de falar, né, Papinho? Isso. Então, poder usar mesmo o nosso trabalho como um parceiro, sabe? Alguém que está ali para colaborar. Essa é uma dica também para a indústria, né? Porque a gente sabe, eu atuo com isso, atuei mais tempo e os programas de suporte que a indústria faz, que são muito bem-vindos, né? Porque acabam colaborando muito, mas que talvez possa ser expandido usando os recursos que já existem. A gente tem alguns programas, né, às vezes específicos de câncer, que eles têm ali, né, sei lá, às vezes no portfólio, né, de coisas que eles apresentam para o paciente, a indicação das ONGs, né, mas não são todos, não. Então, super bem-vindo. Ou para na indicação, né, pode... Então, fica aqui a dica, pessoal, turma da indústria aí, olha, vamos usar a Oncoguia e outras associações também que têm essas competências. Falando em outras associações, a gente sabe que eu não tenho um número de associações no Brasil, né, de diversas patologias. Tô tentando fazer um censo disso, seria ótimo. Pelo menos na área da saúde, né? Isso. Mas que é muito difícil atingir o nível que vocês chegaram. Em tão pouco tempo, né? Porque 20 anos é pouquíssimo tempo. Há algum projeto, vocês recebem associações para fazer meio que uma troca ali de experiências, fazer um aculturamento, ou se há algum projeto nesse sentido? Olha, eu acho que do jeito que eu queria ainda não, né? Assim, existe a demanda muito. O que eu faço muitas vezes é a Luciana que para um pouquinho para de alguma forma, né, fazer um processo de mentoring, uma orientação. Isso. Porque hoje, Papini, a gente ainda tem... Uma coisa que, para mim, é um desafio importante, né, no meu dia a dia aí, como gestora, como empreendedora, é a manutenção da equipe, né? Então, óbvio, a gente São também... 40 pessoas eu perco ali, pessoas para a indústria. Assim, e aí eu capacito, às vezes a pessoa vai embora, né? Então, quando ela está prontinha. E nessa que ela vai embora, eu meio que... Né, eu dou uns passinhos para trás, sabe? Então, tá super no radar, assim, a gente sabe que dá, que tá na hora, mas a gente ainda está olhando com muita calma para isso. Quem sabe a gente pode fortalecer uma parceria com Colabora Saúde, porque um dos nossos pilares, ou talvez o pilar principal, é a educação continuada, a formação, e eu acho que capacitar as associações é um primeiro grande passo. Papini, assim, e o que eu acho que o que mais é importante, eu acho que esse é um ponto central que nem todo mundo leva isso em consideração, é esse desnível. Isso. E outra coisa, assim, não é porque eu sou uma ONG que eu tenho que fazer advocacy, por exemplo, entendeu? Tem muita ONG que tem que seguir fazendo assistencialismo, tem que seguir, sim, dando cesta básica, tem que seguir, sim, doando peruca, sabe? Fazendo oficina de qualidade de vida, de maquiagem, porque tem um monte de paciente que quer isso, sabe? Eu me preocupo um pouco com essa pressão, às vezes, que existe, e a própria ONG muitas vezes se vê nessa situação de tipo, eu também tenho que fazer advocacy, sabe? Calma, né? Dá para chegar lá, ou talvez não seja essa mesmo o seu propósito. Sabe? O jeito que você quer caminhar. Então, e aí, mesmo para essas pequenininhas, Papinhas, às vezes elas têm dificuldade de pagar a conta. Isso, imagino. Sabe? De construir um projeto organizado, para participar de um edital. Outro dia eu dei uma aula, realmente, para um grupo, até do pessoal da CDD, do Gustavo, e era isso, ele estava capacitando as ONGs dele e a minha aula foi como fazer um projeto, sabe? Como escrever uma proposta para mandar no edital, sabe? No Colabora, uma das coisas, nós estamos conectando associações para elas também disseminar as necessidades delas, né? Porque a plataforma tem como objetivo
capturar necessidades dos pacientes, seja uma consulta ou um medicamento que esteja em falta, e do outro lado a gente encontrar alguém que possa doar. E assegurar que ocorra esse match, vamos dizer assim, esse encontro de quem precisa com quem pode oferecer. E somos uma plataforma gratuita, então as associações menores, né, estão se associando a nós para utilizar como uma ferramenta, como uma plataforma. Mas eu acho ótima essa ideia de cursos, de capacitação. De repente, vamos pensar em algo juntos, sim. Vamos sim. Luciana, e aí uma coisa que a gente vive também no dia a dia é a parte e eu acho que melhorou muito, a parte do conhecimento, né, da atenção. A gente fala do awareness, né, mas traduzindo, de levar, né, conhecimento sobre a doença, de como se prevenir. Você acha que isso tem aumentado? Porque a gente conhece muito a campanha das cores, Outubro Rosa, né? Mas isso está chegando nessa população que você falou, que está ali, né, Então, nessa nossa pesquisa de percepções sobre o câncer na favela, não. Tá? Então, o outro grande pedido foi: quero mais informação. Né? Quero mais informação adequada para mim, aqui, né, aqui na minha comunidade. A gente fica pensando, né, sei lá, talvez a gente precise usar carro de som, talvez a gente outras precise, mídias, né, para chegar lá, para a mensagem chegar. A gente fez até no último Outubro Rosa uma campanha um pouco mais dura, e nós fomos ouvir justamente esse público. Então, tem um vídeo que a gente fez com a dona Ângela, que é uma moradora de uma favela, e ela falou, não tem mamografia para mim. E ela é uma mulher de 54 anos, ela falou, e eu tento ir fazer, e não tem vaga. Né? A gente fez com a Leia, que é uma menina jovem, preta, também moradora de favela, Bapini. É um horror a fala da Leia. Ela fala, eu demorei 4 anos para conseguir fechar meu diagnóstico de câncer de mama, porque os médicos tinham nojo de tocar em mim. Nossa. Pesadíssimo, assim, sabe? E a gente também fez um vídeo com o Henrique, que é um trans, sabe? Que também trouxe essa dificuldade e essa preocupação de como cuidar dele, porque aí sim tem toda uma sociedade ainda dura, travada, e que não sabe o que fazer para cuidar melhor, né, dessa população. Então, acho que tem muito caminho. É o jeito que a gente tem encontrado, né? Tentando trazer outros recados, tentando envolver. A voz do paciente faz muita diferença, né? A campanha que traz, né, a paciente que está bem, ou a paciente que está curada, ou a paciente que está viva, mesmo vivendo com metástase, mas que é ela a carinha ali. Agora, não são todos os tipos de câncer que a gente tem esse porta-voz preparado, né? E a parte de diagnóstico, porque o que a gente escuta, né, inteligência artificial, agora vamos acelerar a parte do screening na etapa, que eu acho que tudo é válido. Eu percebo as estatísticas mostram que a gente está conseguindo diagnosticar mais rápido. Né? Então, isso já é um grande avanço. Mas isso é uniforme? Também não, porque no SUS tem essa dificuldade. Né? Que a gente até falou que ia entrar um pouquinho no fórum, né? A gente fez agora aí o nosso 13º Fórum Oncoguia, que é o momento que a gente para literalmente botar o dedinho na ferida de verdade. Foi há uma né? semana atrás. Foi. Tá quentinho ainda. Nós fizemos uma manhã inteira só de desafios para o diagnóstico. E você talvez tenha que entrevistar o Dr. Clóvis Clock, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia. Olha aí. Feito o convite, Dr. Clóvis. Papini, assim, é a porta de entrada. Sem a patologia, a gente não sabe, né? Não vem o papelzinho para você falando que você está com câncer. É uma catástrofe que o Dr. Clóvis traz. Porque a gente não... Primeiro que não estamos mais formando patologista. Isso. Então, não tem médico para trabalhar. A gente entra numa discussão de tempo, a gente entra numa discussão até de qualidade das amostrinhas que são retiradas, sabe? E aí a coisa só vai complicando, né? Porque daí demora. A gente chegou a fazer uma enquete na nossa rede social outro dia para perguntar tempo que os pacientes tiveram para pegar o resultado da biópsia. A média foi 20 dias. E aí, mas a gente teve muitos relatos de 2 meses, muitos relatos de 3 meses. E esse é um prazo que a gente não tem nada. Eu peguei e falei isso para ele, né? Falei, Dr. Clóvis, o que é um resultado decente, né? Ele falou, 7. 7 no máximo tinha que ter isso em mãos, entendeu? Mas tem serviço que faz em 2. A gente estava lá com o pessoal, com a doutora Isabela do laboratório da Rede Dória, 2 dias, sabe? E um agravante, né? Porque, às vezes, para chegar na biópsia, ele levou muito mais tempo. Isso, né? exato. Lá da atenção primária, que descobriu sem querer. O tumorzinho já está lá crescendo há muito tempo, né?
E não consegue, né? Não fica esperando, não tem informação, não é transparente o processo, você não sabe literalmente em que lugar na fila você está. Tudo isso é muito dolorido, né? Então, E hoje você falou do congresso, que ele é anual. Eu sei que vocês têm simpósios também, né, ao longo do ano. Tem datas, tem quantidade definida? a gente tem alguns temáticos. Então, em breve a gente deve ter em agosto de câncer de pulmão, aí a gente sempre tem o nosso evento de Outubro Rosa, e a gente está se preparando para fazer um evento diferente esse ano, que é sobre qualidade de vida e câncer. Que legal. Esse vai ser aí mais inovador. Que legal. E além disso, você tem os mantenedores. Sim. Sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Sim, é desse jeito que a gente existe, né, Papini? Então, somos uma organização do terceiro setor, né, uma organização sem fins lucrativos. E aí a gente tem os projetos, esses projetos podem ser patrocinados. A gente tem doação de pessoa física, tem doação de pessoa jurídica, tem, às vezes, né, às vezes a gente faz as famosas estratégias de cause-related marketing. Então, é um produto, né? Ano passado, por exemplo, a gente teve um tênis da Mizuno, que 10% da venda do tênis era doado para o Onco. Então, essas parcerias são muito interessantes, porque você, de novo, né, pula o murinho da oncologia, chega lá, né, na vitrine de uma loja e vai chamar a atenção de uma pessoa e vai conhecer o onco mais cedo, né? Esse é um ponto central, sabe? A gente tem ido muito atrás das outras especialidades médicas, sabe? Da pneumo, da onco, até da cardio, porque são eles que acham o câncer, Papini, né? Então, o que a gente quer é que o onco chegue mais cedo na vida dessas pessoas, sabe? Então, isso também tem sido aí uma meta importante no nosso trabalho. E envolver a sociedade civil também de uma outra forma, né? Essa questão dos produtos faz todo sentido, porque além de divulgar, você acaba conscientizando não só a bolha ali, né? Ou de quem chega na bolha porque precisou, porque está com a doença. Sem dúvida. Mas acaba ampliando muito mais. E a outra pergunta da pesquisa Datafolha foi o quanto o câncer já chegou pertinho de você. Olha aí. E 8 em cada 10, e vamos lembrar, Datafolha é população, não é paciente com câncer, né? 8 em cada 10 já tinham tido um contato com alguém com câncer num núcleo próximo, sabe? Então chegou pertinho e daqui para frente vai chegar mais, né? Isso me assusta mais. Vai chegar para uma melhora de diagnóstico ou porque a incidência está cada vez maior por questões de alimentação? Conta para nós. Por tudo. A gente está diagnosticando mais, mas a gente tem uma questão seríssima com relação ao envelhecimento da nossa população. Isso não vai ter jeito. Quanto mais velho a gente fica... Isso é um problema bom, né? Fiquemos bastante exato, velhos. mas quanto mais a gente fica velho, maior aumenta o nosso risco de ter um diagnóstico de um câncer. Mas, Papini, a gente já sabe hoje que tem aí a tal da tríade maldita, que é horrível falar desse jeito, mas que é tabagismo, sedentarismo e obesidade, que tem relação com pelo menos 13, 14, 15 diferentes tipos de câncer. Então, ter isto, né, organizado na nossa vida já faz muita diferença. Né? Mas hoje a gente tem um problemão relacionado à obesidade no Brasil, que vai desde estigma até falta de tratamento. A gente tem... Melhorou o tabagismo, mas a gente tem cigarro eletrônico crescendo, a gente tem mulher fumando mais, sabe? Isso, né? Como é que pode chegar para o cigarro eletrônico, que é proibido vender no Brasil, e todo mundo, você senta do lado. Então, eu já estava no clube, uma pessoa do meu lado fumando cigarro. Eu falei, não é possível. E também deixar claro, né? Porque no passado chegaram a falar, não temos problema, porque obesidade de alimento, falta de alimento, a obesidade cresceu. Gente, isso é decorrente da qualidade da alimentação, cada vez mais industrializada, né? As pessoas... É só reparar. Pensa na mídia, ultimamente, o único tipo de câncer que a gente ouviu falar foi... câncer de intestino, né? Simone, o ator do Pantera, né? Do Pantera, a Preta Gil, né? A Preta Gil, o Emílio, agora recentemente da Jovem Pan. Ontem, o cara que morreu lá, o Xande, não sei, da Fórmula 1, não sei o antigo dono da Medley. Isso eu li hoje uma notícia de um oncologista falando, também era câncer de intestino. É o segundo, Papini, é o segundo tipo mais incidente no Brasil. Tanto para mulher quanto para homem. Quem sabe disso? Então, quanto a gente escuta falar de câncer de intestino? Jovens, né? Isso, chegando mais cedo. 40, 50 anos de idade. Chegando mais cedo. Assim, a única coisa que eu já ouvi falar um pouquinho, inclusive outro dia num podcast do Dr. Buzaide, né, que é uma grande referência no Brasil, foi uma primeira vez que eu ouvi isso, viu, Papini? Mas ele fala que isso é decorrência da alimentação ruim que a gente teve entre os 15 e 20 anos. Entre os 15 e 20 anos é o marco ali.
Olha sabe? só. Então, acho que, óbvio, a gente tem que olhar muito para isso, a gente tem que cuidar muito da alimentação das nossas crianças, precisa tomar muito cuidado com o industrializado, com, né, famoso Agrotóxico. salaminho, sabe, assim, salame, presuntos, Né? embutidos, até carne vermelha, não é Isso. para comer todo dia. Tem que tomar cuidado, sem dúvida nenhuma, com álcool, né? Cigarro não é nem para tomar cuidado, é não. É não, né? E aí tem que te fazer atividade física. Tem que fazer atividade física. Não tem saída, sabe? Tem que. Ou seja, é uma política de saúde pública mesmo. Né? Para combater o câncer, não basta só incorporar o medicamento. A gente tem que discutir muito antes, até para não pressionar o sistema. E essas 3 coisas, elas são completamente transversais, né, Papini? Porque faz a diferença antes, faz a diferença durante e faz a diferença depois. Porque se um paciente com câncer está obeso, é tudo mais difícil. Né? E lá na reabilitação, se ele também termina o tratamento e ele também está obeso, também é muito mais difícil e aumenta, inclusive, a chance do câncer voltar. Isso. Então, não tem jeito. E mais oneroso, né? Claro. Porque um paciente obeso, ele acaba consumindo muito mais. Né, Agora, além de tudo isso de estar aumentando, o que aconteceu com a pandemia, né, é que todo mundo pulou o exame, todo mundo, obviamente, ficou em casa, era para ficar mesmo. A gente está vivendo uma epidemia de caso avançado de câncer. E aí, gravíssimo, né? Gravíssimo, porque essas pessoas também estão esperando, as pessoas também estão em dificuldade de começar seu tratamento. As que dependem do SUS não têm acesso, mais uma vez, ao tratamento mais efetivo para o caso delas. Então, tem aí uma situação bem, bem difícil hoje. Esse cenário é um cenário só Brasil ou é um cenário que os outros países também vivem? Sustentabilidade econômica, óbvio, envelhecimento, né? A gente sabe que países europeus tudo já tem essa situação, mas como que nós estamos aí no eu acho que assim, a comparativo? discussão em torno do acesso às novas tecnologias, ela é todo mundo. Porque é caro e ponto. Assim, quem talvez esteja um pouco mais adiantado tomou decisões, então sim, disse sim para algumas coisas e disse não para outras. O que eu quero ver, em que momento nós vamos ter coragem de fazer isso, né? Agora... Inclusive desincorporação? Inclusive desincorporação, que a gente pouco fala, né? Todas as vezes que a gente tentou seguir por esse caminho, teve alguém que falou, não, mas não dá. Porque tem tem algum lugar do Brasil que essa tecnologia precisa. Eu entendo, a gente tem realmente diferenças regionais importantes, mas, né? Como é que a gente equilibra, né? Como é que a gente organiza? Mas, por exemplo, a gente já tem muitos países com programa de rastreamento para câncer de intestino, com programas de rastreamento para pulmão. Dá para fazer tomografia de baixa dose, pelo menos para quem é fumante há 30 anos, sabe? E a gente não fala disso no Brasil. Né? Programa de rastreamento no Brasil só tem para mama e colo de útero. Colo de útero. Então, vou te falar uma boa novidade. A gente já sabe oficialmente pelo governo. Primeiro que eu acho que assim, Papini, estamos começando o ano muito esperançosos com relação à equipe nova que está cuidando da saúde. A gente ganhou um coordenador da oncologia. Então, agora a oncologia... A gente queria uma secretaria, não ganhamos uma secretaria, veio uma coordenação. O nome dele é Fernando Maia, e o Fernando é disponível, o Fernando participa, o Fernando escuta, o Fernando opina, sabe? Ele está aprendendo, ele está chegando, ele não é oncologista, mas, por exemplo, ele ficou 2 dias com a gente no fórum, sabe? Ouvindo, participando, trazendo os desafios. Isso não tem preço, sabe? Da gente sentir que tem porta aberta, de poder ser ouvido, de poder levar a demanda do paciente. Óbvio, também vou ouvir os desafios dele lá. Então, acho que esse é um super bom ponto. A gente também ouviu de uma secretária da atenção básica, da atenção primária, que ela está, sim, olhando para talvez a gente implantar no Brasil um programa de rastreamento para câncer coloretal. Talvez ainda pelo menos com sangue oculto nas fezes e não por colonoscopia, mas já é alguma coisa. Então, acho que... Estamos caminhando. Precisa melhorar a vacina de HPV. Tá? Esse é outro ponto central aqui. Bom, vacinação como um todo. Em geral. Né? A gente está indo muito mal. Nós regredimos muito aí mal. Por décadas. Fake news, né? Por um monte de bobagem. Vamos falar de fake news. Você falou na sua introdução de fake news e fiquei com isso também aqui na anotação. Essa é uma doença. Nossa. A gente está vivendo uma doença. Para quê, né? Você fala para quê? O quanto isso tem impactado. Impactado em diagnóstico e chega a impactar em tratamento também, pessoas abandonando o tratamento ou algo assim. Assim, Papini, ainda tem fosfetalolamina rolando os WhatsApps das famílias. Ainda tem.
A gente escuta das pacientes e é o que eu falo para mim de fake news o grupo mais perigoso é o grupo da família, né? Porque chega ali, né? Chega ali do nada, o paciente está fragilizado, a família está fragilizada. Sim. E a fake news ela é milagrosa, tentadora, né? Ela é tentadora, ela salva vidas. E aí você tem que estar muito bem, né, assim, protegido e preparado para dizer não, porque daí assim você tem que falar. As pacientes falam isso pra gente. Ela falou: o mais difícil é que eu tenho às vezes que falar para alguém que eu amo: não, eu não vou tomar esse chazinho que você quer que eu tome. Não, eu não vou tomar fósforo porque eu não acredito na fósforo. Sabe? Gera até confusões e problemas graves familiares. Quer dizer, e já é uma questão emocional, né? Que o paciente já está ali com ele estágio. Quer, né? Ele também está esperando. E vocês têm feito algo para tentar combater isso, que é uma causa gigantesca, né? Uma briga gigantesca. Papini, isso está no dia a dia dos pacientes, dessa turma nossa aí de voluntário. Então, eles têm já um radar ligado e toda vez que eles veem que está rolando algum tipo de fake news, a gente faz post, a gente, se precisar, faz live, sabe? Entra ao vivo, organiza, tal. Então, isso é uma coisa meio nossa do dia a dia ali, sabe? Completamente já. Constante. Mas a mídia em si, abraçando a causa, você enxerga... Eu acho que tem demanda. Acho que tem demanda, assim, sabe? Para ter esse compromisso, né? Teve muito isso, né? Da própria mídia assumir esse lugar de fazer, né, a verificação das notícias durante a pandemia. Então, isso ficou, sabe? Isso a gente segue percebendo que deu ficou. Deu para estender o da Covid para outras... Deu sim. Porque foi desenvolvido, quer queira, quer não, foi desenvolvida uma metodologia ali. Exato. Né? Tanto que tem lá, não lembro agora o nome, tem um que é um de três veículos juntos, que você consegue mandar e eles fazem verificação direitinho, sabe? Tem algumas coisas ainda funcionando super bem. Muito bom. Caminhando para o final, estou vendo ali o tempo, você vê, é uma loucura, a gente já vai para quase 1 hora. Mas projetando a Oncoguia, nós estamos falando de 20 anos. Como você enxerga os próximos 10 anos? Onde vocês querem estar? Tem alguma visão nesse sentido? Papini, eu acho que tem um compromisso nosso aí com relação aos pacientes do SUS, sabe? De realmente conseguir melhorar esse cuidado, né? Que esse paciente consiga se sentir, sabe, mais bem cuidado, tenha qualidade de vida. E aí é isso, assim, remédio ajuda, mas não é só isso. Então a gente tem que ter linha de cuidado, a gente tem que garantir que essa jornada seja acompanhada. Navegação. Talvez entrar com a navegação para todo mundo e oferecer apoio de toda a equipe multiprofissional. Não tem psicóloga no SUS, né? Não tem Nutri no SUS. Sabe? Eu acho que a gente vai ter que olhar muito, eu de verdade sinto assim, que com essa nossa volta para dentro dos hospitais, vem muita coisa aí, sabe, que vai ampliar um pouco a nossa atuação, talvez até para as questões mais sociais mesmo, Papini. Eu tenho uma investida que é na área de telemedicina, né? E a gente vê que as possibilidades são enormes, né? E também fiquei bem otimista com a nova Secretaria de Saúde Digital. Eu também. E você enxerga que a telemedicina como um todo ela possa auxiliar? E a gente está falando de telediagnóstico, estamos falando de uma série de... Super, eu acho que é isso, é telesaúde, né? Telesaúde, de uma certa forma. Hoje tem médico fazendo... vendo pinta. Tem um projeto lindo no Rio Grande do Sul que está fazendo fotinho de pinta para fazer telediagnóstico de pinta. Pegar esse seu gancho, eu acabei de tirar uma pinta aqui, que eu peguei por um aplicativo. Tá vendo? Inteligência artificial deu 97% de probabilidade, fui no médico e falei, não, é bom tirar. Aí tiramos ali. Quer dizer, deu. Aí tirei, extraí tranquilo. Mas você vê, fiz em casa, já fiz um screening ali que me antecipou. Então, usar dessa tecnologia. Super. E aí um convite, né? Porque a gente tem... pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, o mercado de health tech, né, cresceu muito. Olhar um pouco também para o SUS. Super, concordo com como você, soluções e estar próximo de vocês, porque vocês têm o conhecimento. Eles têm a tecnologia, vocês têm o conhecimento. Conectar, acho que dá para trazer as dores dos pacientes, eu acho que explodiu saúde mental, né, Papini? Assim, a gente viu na pandemia, não era o quanto o paciente, além da doença, também estava impactado. A gente, inclusive, criou na pandemia rodas de conversa online para oferecer, né, um pouco desse conforto para a questão da saúde mental. Isso ficou, a gente não acabou com elas, mas vem surgindo muito. Tem a demanda para o medicamento, tem para o medicamento psiquiátrico,
psiquiátrico, né? Ali para acompanhar a parte dos transtornos. Tem bastante coisa mesmo. Bom, tem uma pauta aí para os próximos 10 anos que não vai faltar, né, assunto e trabalho. Luciana, caminhando para o nosso encerramento aqui, a gente brinca com uma frase que lá, né, o Abu Janra fazia, o que era a vida, a gente está falando o que é saúde para você. Falar isso para você, né, é simples porque você vive isso dia a dia. Mas como você definiria o que é saúde? Desde que você me falou, fiquei aqui pensando, né? Mas eu acho que a gente precisa incluir no conceito hoje de saúde, que se a gente for pegar lá o conceito da OMS, né, do bem-estar psicossocial, espiritual, mas acho que você sabe que eu começo a incluir a palavrinha acesso junto? Porque assim, né, e é acesso, é disponibilidade, porque isso para mim gritou muito na pesquisa, sabe, agora do câncer da favela, porque uma coisa é o acesso, outra coisa é ter alguém lá disponível para olhar para mim, sabe? Perfeito. Então, assim, não vai funcionar se eu fizer... Eu não consigo fazer minha parte sozinho, sabe? Eu tenho que fazer a minha parte sozinho, mas eu preciso que o sistema sabe, que o sistema responda. Sim. Então, eu tenho incluído muito, sabe? Nessa discussão de saúde, a gente falar, sim, de acesso, da gente falar de disponibilidade, da gente falar de cuidado efetivo. E esse acesso ampliado, né? Esse que acesso não é só a ampliado. terapia, Não, mas é de toda a jeito jornada, algum, de jeito conceito da algum. navegação. Muito bom, Luciana. Muito bom, Poxa, também olha, adorei. quero agradecer sua vinda, né? Seu tempo aqui conosco. Muito rico, poderíamos ficar bastante tempo Muito conversando, tempo. mas teremos outras oportunidades. Conte Então, comigo. a gente tem encerrado como tintim aqui com a nossa Ah, saúde, muito né? bem. Então, saúde para nós. Obrigada, Obrigado, Luciana. obrigada. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado, foi um prazer. E esperamos vocês na próxima semana com mais um convidado muito especial. Um abraço.